O trabalho infantil é um problema social que exige o conhecimento de metodologias e o uso de boas informações para poder identificar suas causas e para poder combatê-lo. O Brasil estabeleceu o Estatuto das Crianças e Adolescentes e a Constituição Federal de 1988, na qual afirma o direito das crianças e dos jovens adolescentes. No entanto, o censo do IBGE de 2010 informa que 3.400.000 crianças se encontravam em condição de trabalho infantil na época. Portanto, o estudo do trabalho infantil exige uma primeira denominação: reconhecer a causa que provoca esta realidade. Por se tratar de um fato social complexo, não existe um único aspecto que funcione como causa. Ao contrário, o trabalho infantil é provocado por uma chamada situação causadora, na qual intervêm vários aspectos. Eu sou Carlos Raul Etulain, professor da Unicamp, e desenvolvo aqui o terceiro módulo do curso Cidades, Trabalho e Pandemia, Desafios à Eliminação do Trabalho Infantil. E este é um curso realizado pelo Instituto Paula Souza. A chamada situação causadora, portanto, um cenário complexo no qual intervêm diferentes aspectos que se combinam para provocar a existência do trabalho infantil, está composta pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, a pobreza familiar, também a educação e a cultura, a estrutura da família, a desigualdade na distribuição da renda e o grau de urbanização. Esta situação causadora leva a que as crianças sejam retiradas do seu tempo livre para brincar e estudar e, nesse sentido, sejam submetidas ao risco de saúde física e mental por exercer uma atividade de trabalho e estar exposta ao sistema de produção. Ao mesmo tempo, exercem e vivem numa pressão, num dilema que normalmente seria para um adulto entre ter que trabalhar e estudar, e isto causa um prejuízo na formação e nos estudos da criança, que quando adulto tem pouca formação e, portanto, uma condição vulnerável em termos de emprego e de formação. Neste módulo apresentaremos a metodologia e as estratégias de pesquisa do trabalho infantil que foram utilizadas para mapear 3 municípios do estado de São Paulo: Ibiúna, Itapevi e Carapicuíba. A pesquisa foi coordenada por mim, junto dos pesquisadores Temida Eugênio Saranciola, José Ferdinando Ramos Ferreira e Noan Salati. Foi realizada no NEP da Unicamp e financiada com o apoio do Ministério Público do Trabalho de São Paulo. Inicialmente, vemos um mapa de São Paulo com o detalhe dos municípios. Na imagem da esquerda, aqueles municípios que têm maior incidência de trabalho infantil se apresentam com cor mais forte. No mapa da direita, na cor mais forte, o município de Ibiúna e do lado os 2 municípios limítrofes de Carapicuíba e Itapevi. Esses 3 são objetos de análise da nossa pesquisa. Se no Brasil foram detectadas 3.400.000 crianças em condição de trabalho, segundo o censo de 2010, no caso do estado de São Paulo, esse número de crianças atingiu a 288 mil. Isto representa um 5,1% de taxa de trabalho infantil em média para o estado de São Paulo. Observe-se o mesmo indicador para os 3 municípios analisados. É alarmante a diferença do município de Ibiúna, que apresenta uma taxa de trabalho infantil de 12,2%, enquanto os outros municípios estão no entorno da média do estado.
Como exemplo, inserimos também a informação do município de Campinas, que tem 4% de incidência de trabalho infantil. O objetivo da pesquisa era identificar a situação causante do trabalho infantil, mas ao mesmo tempo caracterizá-lo. Portanto, buscamos criar o perfil dos trabalhadores infantis no que tange a características individuais, familiares e do setor onde trabalham. Um outro aspecto foi identificar a concentração geográfica do trabalho infantil por município e ainda identificar em cada um dos municípios analisados as políticas e ações implementadas no sentido de combater ou minimizar o trabalho infantil. Esta análise de informações sobre o perfil dos trabalhadores infantis nos 3 municípios foi organizada em 3 eixos. Primeiro, o eixo das características individuais, gênero, raça ou cor, status educacional e área de residência, sendo a área de residência rural ou urbana. Em segundo lugar, o eixo da renda familiar e, por último, o terceiro, o setor de atividade que emprega os trabalhadores infantis. Para o caso de Ibiúna, se observa nas imagens aqui que, de 2000 a 2010, os trabalhadores infantis masculinos aumentaram em proporção nesse município. No caso de Itapevi, no mesmo período de tempo, o que houve foi um aumento do trabalho infantil feminino de quase 20%, sendo que os trabalhadores masculinos caíram em aproximadamente 10%. Já no caso de Carapicuíba, também houve um aumento do trabalho feminino, como no caso de Itapevi, sendo que esse aumento foi bem menor, 2,5%, mas houve uma queda importante no trabalho infantil masculino, representada por um valor de 24,8%. Retenhamos até aqui que, então, Ibiúna apresenta a maior taxa de trabalho infantil, sendo que esse trabalho infantil tem predominância masculina. Analisamos agora nesta imagem a etnicidade na composição do trabalho infantil para cada um dos municípios. Observe-se que em Ibiúna o trabalho infantil de brancos e pardos é maioritário, tendo aumentado em proporção o trabalho do grupo de pardos. Já no caso de Itapevi e Carapicuíba, houve uma leve diminuição dos que se autodeclaram brancos no trabalho infantil e um aumento dos pardos. Observe-se que, para o caso do trabalho infantil, quando se estuda por etnicidade, ou seja, estudo de raça e cor, devemos levar em conta que esta informação é uma autodeclaração, portanto, tem um componente subjetivo. Neste caso, é importante proceder aos estudos históricos que mostram que, no Brasil, a formação da classe trabalhadora é maioritária na cor parda e preta, com o qual são as raças e os setores sociais que mais sofreram das desigualdades e das mazelas do trabalho infantil e da vulnerabilidade social. Em termos de educação, o trabalho infantil destaca os seguintes valores para cada um dos municípios. Em Ibiúna, houve um crescimento importante daqueles que trabalham e estudam. E houve um aumento também do trabalho infantil daqueles que unicamente trabalham e não estudam. Com isto, seria interessante colocar a hipótese de um provável crescimento da desistência escolar, embora precisamos de mais dados para completar a análise desta hipótese. Em Itapevi, houve uma diminuição de 36% da proporção de crianças que conciliam estudo e trabalho, e, ao mesmo tempo, houve um aumento da taxa de trabalho infantil das crianças que unicamente trabalham, assim como dos que nem estudam nem trabalham.
Já em Carapicuíba, houve um aumento da taxa de trabalho infantil das crianças que tanto estudam quanto trabalham, e ao mesmo tempo houve uma queda na taxa dos que somente trabalham. Porém, essas informações são insuficientes para afirmar que tenha aumentado o acesso das crianças à escola. Nesta imagem, podemos observar o trabalho infantil por área de residência. No caso de Ibiúna, se nota que a residência das famílias que estão em condições de trabalho infantil é maioritariamente rural, tendo aumentado essa proporção para o censo de 2010. No caso de Itapevi e Carapicuíba, o que se observa é uma realidade completamente urbana. Vemos agora o trabalho infantil por tipo de atividade. No caso, se observa para Ibiúna que as atividades predominantes são as atividades da agropecuária. Já em Itapevi e Carapicuíba, atividades que no ano de 2000 se apresentavam de forma variada, todas elas com inserção de trabalho infantil, passaram no ano de 2010 a ser completamente do setor industrial. Portanto, podemos tecer algumas conclusões a respeito do perfil do trabalho infantil em cada um dos municípios. No caso de Ibiúna, o município com maior trabalho infantil, o trabalho infantil é predominantemente masculino, de residência rural e de atividade agrícola. Já em Itapevi e Carapicuíba, o trabalho infantil é de procedência urbana e dedicado às atividades da indústria. A atividade agrícola tem uma lógica mais fixa ao longo do tempo para o trabalho infantil, no trabalho que as crianças fazem na ajuda às famílias ou em trabalhos diferentes da atividade da agricultura. Já no trabalho industrial, predomina a inserção das meninas e o trabalho se torna ainda mais invisível. Embora com as bases de dados tais como o censo agropecuário, que permite obter elementos sobre o trabalho infantil de crianças e adolescentes de menores de 14 anos de idade, ou a RAIS, que faz estudos fornecendo registro da situação sociolaboral de jovens e adolescentes, permitiriam completar esta análise. Agora, falamos da renda familiar dessas famílias que têm a realidade do trabalho infantil. No caso de Ibiúna, trabalho infantil predominantemente masculino, rural e agropecuário, os ganhos diminuíram. É notável que em 10 anos tenha havido uma queda nos ganhos desses trabalhadores infantis. Em Itapevi, houve melhora do salário das famílias que não têm trabalho infantil, e em Carapicuíba, houve renda do trabalho infantil e a renda dos aprendizes sofrendo uma queda. Se analisamos esta identificação do perfil dos trabalhadores infantis diferente para os municípios sob estudo, e pensamos agora com uma ótica em nível nacional, sabemos que o país teve uma melhoria do crescimento inclusivo durante a primeira década do século XXI, que se estendeu até 2014. As políticas e programas de crescimento do consumo e do investimento levaram a melhoras na qualidade do emprego e nos contratos e melhoras no nível do salário mínimo. Com isto, também se produziu um avanço na escolarização das faixas etárias de 15 a 17 anos de idade.
A partir de 2015 e já em 2016, surge uma recessão econômica que vai ser ampliada por uma política implementada a partir de 2017 de desmonte do crescimento inclusivo e uma precarização das políticas sociais que levaram a um mercado de trabalho com contratos de menor qualidade e ao aumento da vulnerabilidade social. Atualmente, o Brasil apresenta uma taxa de desemprego de 11,2%, o que significa que 12 milhões de pessoas não têm contratos de trabalho formal e, portanto, estão submetidas a uma condição de desemprego absoluto ou de trabalho precário. Esta situação leva ao empobrecimento e, como vimos, a pobreza familiar é uma das causas que reproduz o trabalho infantil. Para compensar a renda, muitas famílias em situação de pobreza decidem que seus filhos trabalhem, fazendo com que eles possam desistir da escola e trazendo novos problemas no futuro. Ao completar os 14 anos, dos 14 até os 17 anos de idade, as crianças poderiam trabalhar de acordo com a lei, mas na condição de aprendiz, com o qual se estabelece uma determinada quantidade de horas e de direitos. Entretanto, o que se observa pelas bases de dados é que existe trabalho infantil para a idade abaixo dos 14 anos. No caso de Ibiúna, é de 7,4% essa taxa, e no caso de Itapevi e Carapicuíba, é um nível claramente menor. O trabalho infantil, combinado com a escola, leva a uma pressão do abandono ou a um exercício permanente para prejudicar a aprendizagem dos estudantes. É através da escola, dos seus funcionários, dos professores e dos próprios estudantes que a gente consegue identificar sinais do trabalho infantil que muitas vezes estão invisíveis em outros âmbitos da sociedade. Portanto, o papel de vocês, estimados alunos, formadores e professores, é de lidar com esta realidade e, nesse sentido, este módulo tenta te apresentar estratégias de abordagem metodológicas para vocês poderem tratar desse assunto. Em primeiro lugar, lembremos de que se trata de uma situação complexa, portanto, de múltiplas causas, e em segundo lugar, lembremos da estratégia de buscar os dados e aonde que se encontram as melhores bases. Nesse sentido, no final do módulo, apresento algumas recomendações bibliográficas que serão de boa qualidade e de muita utilidade para vocês. Recomendo, então, a consulta a alguns trabalhos como os que estão apontados aqui, que falam da evolução do perfil dos trabalhadores infantis no estado de São Paulo, outro trabalho sobre a cidade, trabalho e pandemia, mas especialmente recomendo como uso de base de dados o atlas temático do Observatório das Migrações em São Paulo, no volume Populações Vulneráveis, Trabalho Infantil. Esse volume, de mais de 600 páginas, organizou em 3 partes as diferentes pesquisas e informações sobre o trabalho infantil para o país, para o estado de São Paulo e para projeções futuras. O trabalho infantil, como uma parcela social, exige métodos científicos e organizados para poder diagnosticar a sua causalidade e a sua reprodução. A partir desses métodos é possível elaborar diagnósticos e, com esses diagnósticos, estabelecer ações conjuntas dos governos, especialmente no nível municipal, com integração intersetorial de diferentes profissionais, instituições e departamentos para enfrentar o problema do trabalho infantil e buscar permanentemente sua redução. Muito obrigado.